De 121 quilos para 89 quilos, como a mentalidade de vendas mudou tudo na vida do Dr. Edivaldo. Vendas curam. Primeiro o vendedor, depois o paciente. Ao final desse vídeo, você vai aprender o passo a passo da mentalidade super doutores e entender como o Dr. Edivaldo e muitos donos de clínicas estão faturando 7 vezes mais, transformando a sua mentalidade, suas vidas e impactando a vida de muitos pacientes. Afinal, vendas curam. Vendas curam também o vendedor. Curam a autoestima, a identidade, a energia, curam a forma como você se enxerga, curam a forma como você se posiciona no mundo e muitas vezes o problema da clínica não começa no mercado, ela começa dentro. E eu quero te provar isso contando a história de um mentorado nosso, o Edivaldo, dono de clínica no Mato Grosso. Ele mandou pra gente um depoimento no nosso grupo e esse depoimento, esse relato pra mim traduz exatamente o que eu quero instalar em você hoje nessa aula. Olha bem o que ele disse. Doutores, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. No vídeo de Natal de 2023 eu estava no meu peso máximo, 121 quilos. Olha isso, gente. Era um momento que refletia muito mais do que aparência. Era sobre como eu me sentia comigo mesmo. Nunca gostei de gravar, nem de tirar fotos. Hoje eu estou com 89 quilos. Mas mais importante do que o número na balança é o que veio junto com isso. Mais confiança, disposição e uma nova versão de mim mesmo. Essa transformação não foi só física, ela foi mental. Eu quero que você veja isso. Esse é o vídeo dele naquela fase. E essa é a versão dele atual. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se você olha para essa história e acha que é sobre emagrecimento, você ainda não entendeu a profundidade do que está acontecendo aqui. Isso aqui não é sobre frequência, isso aqui é sobre energia, isso aqui é sobre mentalidade acessada todos os dias. Talvez você não esteja com 121 quilos, mas você está pesado para vender, pesado para gravar, pesado para liderar, pesado para aparecer, para cobrar, para decidir, pesado para crescer. E quando o dono da clínica está pesado por dentro, a clínica sente, o time sente, o faturamento sente, a energia comercial, ela sente. Ele saiu de 30k de faturamento para 200 mil com essa transformação. A frequência do time dele está alinhada com a dele. Então guarda essa frase, porque ela resume essa aula inteira. Mentalidade de vendas é uma frequência que precisa ser acessada. Você não entra nessa frequência por acaso. Você não entra nela só porque quer. Você não entra nela só porque você viu um vídeo bonito. Você entra por rotina. Você entra nela por repetição, por protocolo. E aqui no Super Doutores, essa frequência ela é sustentada por 5 energias. Se essas 5 energias estiverem desalinhadas, você pode até tentar performar, mas não sustenta. Agora, quando essas energias entram em ordem, você muda o jogo. A primeira energia é a espiritual. É a energia que te conecta com Deus, sabe? Com gratidão, com direção, com propósito. É o que te lembra por que você faz o que faz. É o que te tira da escassez, do medo e te coloca em alinhamento. Quem começa o dia vazio espiritualmente, geralmente passa o dia tentando se preencher com resultado. A segunda energia é a física, porque não existe alta performance em corpo cansado. Não existe presença comercial em corpo largado. Não existe liderança forte em fisiologia derrotada. O teu corpo, ele fala antes da tua boca. A tua disposição, ela fala antes de qualquer estratégia. A terceira energia é a psicológica. É a forma como você lida com rejeição, como você lida com frustração. É a forma como você lida com pressão, como você lida com não. Tem muita clínica travada não por falta de oportunidade, mas por causa de dono emocionalmente instável. A quarta energia é a mental, é o que alimenta a sua mente com o conteúdo certo, é o que te dá clareza, é o que fortalece o teu posicionamento, é o que organiza o foco e impede você de viver no piloto automático. E a quinta é a do dinheiro. Dinheiro não é tabu, dinheiro é consequência de valor percebido e movimento comercial bem feito. Dinheiro é métrica, não energia de troca. É responsabilidade, é expansão. Quem não aprende a lidar com a energia do dinheiro sabota até o próprio crescimento. E agora que você entendeu das energias, eu quero te dar os 10 passos da rotina de acesso à mentalidade super doutores. Isso aqui não é teoria bonita, isso aqui é prática, isso aqui é método, é aplicação, é o tipo de rotina que muda a frequência como você chega na tua clínica. E aí, anota aí, papel e caneta, quais são os 10 mandamentos da rotina de acesso
a mentalidade superdoutores? A primeira é acordar e orar, agradecendo pelo menos 20 coisas diferentes todos os dias antes de você tocar no seu celular. Antes de qualquer mensagem, antes de notícia, antes de problema, antes de cobrança, antes de comparação, antes de qualquer estímulo externo, você para e agradece. E aqui tem um detalhe muito importante. Não é agradecer por qualquer coisa de forma automática. É agradecer com presença. É trazer a consciência, nomear as suas gratidões pela tua vida, pela tua saúde, pela família, pela clínica, pela equipe, pelos clientes, pelos pacientes, pelas oportunidades de crescer, pelo crescimento que você já tem, pela chance de corrigir o que precisa ser corrigido. Por que isso? Porque a gratidão, ela muda o estado emocional. A gratidão, ela reorganiza a nossa percepção. Ela tira a gente de um lugar de falta e nos coloca num lugar de abundância. Quem começa o dia no celular, começa o dia reagindo, reativo. Quem começa o dia em oração, começa governando. Então, o passo prático é: acordou, não pega no celular, ora e agradece por 20 coisas diferentes, pelo menos. O segundo mandamento é banho e visualização do quadro com imagem das metas do trimestre, do ano, quadro de visualizações. Aqui, a gente está dizendo o seguinte: você não pode viver desconectado daquilo que você está construindo. Meta que você só lembra de vez em quando não organiza o teu comportamento. Então, a meta que você visualiza todos os dias começa a comandar as tuas decisões. Então, você precisa ter um quadro físico mesmo, visível, imagens, meta. Quais são as metas do trimestre, do ano? Com o que você quer viver? Com o que você quer conquistar? Né? Qual é o padrão que você quer construir? E todos os dias no banho, na preparação dessa tua manhã, você olha para esse quadro e visualiza. Você se sente naquela realidade, você lembra o teu cérebro do destino, você se reposiciona mentalmente, porque quem não enxerga para onde está indo se perde no meio das urgências. E esse é o passo prático: ter um quadro para olhar para ele conscientemente todos os dias. Terceiro mandamento: treinar ouvindo esse podcast no teu fone. Existe uma combinação muito poderosa: corpo em ativação, mente em alimentação. Você não está treinando só o seu físico, está treinando a tua identidade, a tua frequência, o teu estado interno. Em vez de usar o teu treino como um momento vazio, como um momento de ouvir música qualquer, você usa o treino como um ambiente de construção. Enquanto o corpo ativa, a mente também ativa. Enquanto a fisiologia sobe, a convicção também. Isso fortalece a tua energia física, isso fortalece a tua energia mental, a tua energia psicológica. Então coloca a roupa de treino, coloca o fone e entra no treino ouvindo esse podcast todo dia, que for possível, sem deixar esse momento largado. Você otimiza o teu tempo e treina a tua mente e o teu corpo. Quarto mandamento: ouvir também o podcast a caminho da clínica. O trajeto, ele não precisa ser um espaço morto, ele precisa ser um espaço de preparação, porque você não está indo simplesmente para mais um dia, você está indo lá liderar o teu time, você está indo vender, você está indo sustentar uma energia, indo tomar decisões importantes. Então você precisa escolher em que frequência você vai chegar lá. Não pode ser aleatório, não pode chegar lá contaminado pelo estresse do trânsito, não pode chegar reativo. O caminho até a clínica, ele precisa servir como um aquecimento mental, como um alinhamento interno, como preparação da tua mente para o ambiente que você está prestes a entrar. Então, o passo prático é: entrou no carro, ligou o conteúdo no som, nada de deixar esse trajeto roubado por distrações e estresses do trânsito. Quinto mandamento: alinhamento das oportunidades do dia. O preparo pré-venda. Esse ponto aqui é um divisor de águas. Muita gente quer vender mais, mas entra no dia sem estratégia. Atende a agenda, resolve o problema, paga incêndio, termina o dia exausto, sem saber por que o faturamento não andou, por que a venda não aconteceu. Então, antes do dia começar, de fato, mapeia quais são as oportunidades daquele dia. Quais são os pacientes quentes? Quem ficou de retornar? Quem tem orçamento em aberto? Quem precisa de resgate? Qual paciente pode avançar? Qual a conversa exige um preparo? Onde está a melhor oportunidade comercial daquele dia? Isso é pré-venda. É entrar em campo sabendo onde a bola está. É parar de depender de improviso. Olha a tua agenda, olha as oportunidades, alinha com o teu time, define quais são as prioridades. Onde estão os movimentos comerciais do dia que de fato vão mudar o jogo. Sexto mandamento: prospecção como estilo de vida. Nos seus intervalos, no seu time de secretárias, esse mandamento, ele separa crescimento de estagnação. Porque clínica que fica sentado esperando a demanda vive vulnerável. A prospecção, ela não pode ser tratada como um evento isolado. Ela precisa ser cultura, ela precisa estar no DNA, estar viva no teu ambiente, precisa fazer parte do ritmo. Tem que estar com intervalo? Prospecta. Paciente faltou? Prospecta. O time da secretária está entre uma tarefa e outra? Prospecta. A clínica inteira precisa entender que gerar oportunidade não é uma exceção, é uma rotina, é uma regra, é estilo de vida. Isso vai fortalecer a energia do dinheiro, fortalece a energia do comercial, isso tira a clínica de um modo passivo. O passo prático para isso é:
todo mundo, de forma inteligente, vai gerar demanda através de prospecção todos os dias, não só quando bate o desespero. 7º mandamento, relatório diário. Esse relatório precisa ter total de ligações, de interessados, de agendamentos. Aqui entra uma maturidade de gestão. Quem quer crescer de verdade precisa parar de trabalhar naquela sensação. Acho que foi bom, acho que hoje movimentou, acho que hoje foi legal. Não, você precisa saber, você precisa metrificar. Quantas ligações foram feitas, quantas pessoas demonstraram interesse, quantos agendamentos saíram dessas prospecções, dessas ações. Os números, eles mostram a taxa de conversão. Eles mostram também o gargalo. Eles mostram quantas execuções foram feitas. O time está só ocupado ou o time está performando? Então, todos os dias, o passo prático é registrar de forma clara e simples essas métricas, para que você possa olhar para elas, para que você possa gerir elas. Quando o seu dia ultrapassar R$5.000, envia no grupo coletivo. Essa é a cultura dos superdoutores. Está no DNA. Não se trata de ostentação, mas de mente mestra, todos juntos com o mesmo objetivo e compartilhando a mesma frequência de resultado. Isso resume o que é o poder da ambiência. 8º mandamento, acompanhar a meta através do Hub Superdoutores. Acompanhar da seguinte forma: meta do mês em reais, meta da semana em reais, meta do dia em reais, aonde estamos em reais, onde deveríamos estar. Isso aqui é muito sério, porque meta sem acompanhamento é fantasia, é se enganar. Meta com acompanhamento é direção. Quando você olha a meta do mês, você vê o alvo. Você olha da semana, você vê a pressão saudável da equação, da execução. Quando você olha do dia, ganha uma urgência. Quando você compara onde estamos, aonde deveríamos estar, você entra na realidade do time. Sem a realidade não existe gestão. Existe auto-engano. O passo prático desse mandamento é entrar no Hub e acompanhar os pontos, ter clareza, ter alinhamento. Precisa fazer disso como parte da sua rotina. 9º e penúltimo mandamento. Sempre a fim do dia, analisar as tarefas que mexem o ponteiro e as que não. E se perguntar o que fazer mais, o que fazer menos, o que delegar, o que deixar de fazer. Esse momento é um momento de inteligência executiva, porque tem coisa que ocupa o seu dia inteiro e não produz crescimento. Tem tarefa que te cansa, mas não mexe no teu faturamento. Tem atividade que drena a tua energia, mas não constrói resultado. E tem um movimento importante que gera crescimento, mas que muitas vezes você adia. Então, no fim do dia, você precisa parar e revisar. O que realmente mexeu o ponteiro hoje? O que foi só movimento vazio? O que está na sua mão, mas poderia ser delegado? O que precisa sair, ser excluído da tua rotina? Essa análise, ela precisa ser honesta, sabe? Sem romantizar a tua correria. Sem confundir ocupação com produtividade. E 10º passo, ter em mente a cultura de melhora contínua. Nada vem da noite para o dia. Consistência, diligência e lembrar que o trabalho devolve. Mensagem do dia para você: o trabalho devolve. Acredita e trabalha de uma maneira como se você já tivesse o que você quer ter. Não flerta com o fracasso. Aprende a descansar quando você estiver cansado, não assistir. Eu sempre soube que eu ia dar certo na vida. Agora, nessa proporção, eu não sabia. Eu não conseguia nem imaginar. Mas eu sabia que a vida reservava pra mim algo importante. Sabe por quê? Porque não é possível, cara, eu trabalhar tanto e não conquistar. Acordar cedo, dormir tarde, todo dia e não conquistar. Era assim que eu pensava: não é possível, isso vai dar certo. E nos momentos mais difíceis, que são os momentos quando você deita e você não vê resultado, não vê progresso. Às vezes você acha que não tem mais nada pra perder e perde uma coisa. Você fala: cara, de novo, mais uma coisa acontecendo comigo, eu perdi mais uma coisa. Perdi, sei lá, perdi um relacionamento, perdi um emprego, perdi dinheiro, quebrou meu carro. Caraca, eu já tô todo lascado, quebrou meu carro, bateram no meu carro, roubaram minha carteira. Não é possível, me demitiram. Aquele contrato que já estava quase fechado, não fecharam. Aquele cargo que eu achei que ia ser promovido, eu fui demitido. Trabalha e confia, porque o trabalho devolve. Fique perto das pessoas que te incentivam, trabalhe e confia. Essa reflexão do meu sócio GeoJ, ela reflete toda a cultura dos superdoutores. E eu quero ser muito clara com você. Não existe um botão mágico. Não existe uma agência milagrosa. Não existe um time de vendas externo que vai salvar a tua clínica enquanto você fica distante. Não existe crescer de verdade ficando só no atendimento e deixando as vendas de lado. Você está aqui para ser liderado. Você está aqui para ser acompanhado. Você está aqui para evoluir. Mas sem rotina diária, não tem resultado.
Melhora contínua significa entender que crescimento é construção, é ajuste, é refinamento, é repetição bem feita, é fazer o básico muito bem feito por tempo suficiente. O passo prático aqui é parar de procurar atalho, abandonar essa fantasia de algum salvador externo e assumir o compromisso com a repetição disciplinada do método. E agora que você entendeu por que eu comecei essa aula contando a história do Edivaldo, porque a transformação dele aqui não foi só física, foi espiritual, foi física, foi psicológica, foi mental. E também impactou a relação dele com o resultado, o valor do dinheiro. Ele não mudou só o corpo, ele mudou a frequência, ele mudou a rotina, ele mudou o estado interno dele, sabe? Ele mudou a forma de viver. Então, guarda isso. Vendas curam vendedor, mas essa cura não vem de assistir um vídeo. Essa cura ela não vem de se emocionar em mais uma aula. Ela não vem de concordar comigo. Ela vem de acessar todos os dias a frequência certa. Frequência tem rotina, tem protocolo, tem método. Então, agora ao fim dessa aula, eu quero que você faça uma coisa. Você pegue esses 10 mandamentos e olhe com honestidade para a tua rotina. Qual deles você vive? Você já vive hoje. Qual você vive de forma inconsciente? Qual deles você ainda não incorporou? Porque a sua transformação ela não começa quando você aprende mais. Ela começa quando você decide viver diferente. Se você já é do Superdoutores, envia um áudio agora para o seu mentor com todas as decisões dessa aula introdutória da mentalidade Superdoutores de Venda. E se você ainda não entrou no Superdoutores, deixa nos comentários e se mexa, pois sozinhos somos presa fácil de um mercado cada vez mais complicado. Até o próximo vídeo.